voltando, então, Revolução Espírita e falando sobre como é o mundo dos espíritos, e estávamos num ponto crucial. Você ia dizer quais as consequências, porque falou que é pelo pensamento que a gente age. Isso. Então, vamos entender, Cristina. O nosso perispírito, ele tem densidade diferente Isso. de acordo com o fato de estarmos ou apegados às coisas do mundo, a pessoa mais apegada ao mundo, apegada às sensações do mundo, porque lá o perispírito, ele não precisa das regras da sobrevivência. E ele não é uma Não, pessoa, ele ele não é depende só de um comida. corpo. O corpo espiritual não depende de comida, não depende de nada disso. Lá no mundo espiritual, as condições do perispírito são determinadas pelo pensamento e sentimento. Mas a pessoa, quando desencarna, ela tem condicionamentos do mundo material. Isso. Quanto mais condicionado ao mundo físico, ou, o pior, quando a pessoa tem a imperfeição de ter um apego, ela vai tornar o perispírito dela mais denso. E mesmo que no mundo espiritual não tenha necessidades, né, de conservação do corpo espiritual, por lembrança do apego e da vontade das coisas do mundo, ela lá vai ter a ilusão. Então, mas esse apego, muitas das vezes, não é mal intencionado. Ele Não. é natural do processo evolutivo, não é Exatamente. isso? Aí o espírito, nas primeiras encarnações, ele vai viver lá muito parecido com vivia Sim, aqui. E aos poucos vai aprendendo. Já aquele que, por imperfeição, tem um apego maior, por egoísmo, por orgulho, por apego aos prazeres do mundo, ele lá, ele vai vivenciar como se fosse aqui. Mas isso é uma ilusão, porque o corpo espiritual não precisa. Esse é que vai ocasionar uma necessidade sem saciar-se. Sim. Então, se você aqui tem muito apego a determinadas sensações do corpo, lá essas sensações não são necessárias. Por ilusão você vivencia, mas ela não tem fim. Isso vai virar um tormento. É claro, então, que o mundo espiritual, ele não é determinado, Cristina, pelo local onde você está. Aqui nesse mundo, se nós estamos num local muito quente, a gente sente calor. Qualquer um. É claro. Se estiver muito frio, todo mundo vai sentir frio. Sim. Lá no mundo espiritual, as sensações estão relacionadas ao que você sente e pensa. Então, você determina as suas sensações. Entendi. Então, não há a ideia que as religiões tanto ensinaram de que há um inferno, que é um Sim, local do sim. sofrimento, e o céu, que é o local do bem. Lá no mundo espiritual, as condições que você vive são determinadas pelo que você pensa e sente. Então, você é que vai determinar o que você vai sentir e vivenciar lá. E essas chamadas imperfeições, a gente pode entender como sendo pouca evolução. Porque não é que a pessoa errou propositadamente, ou porque está faltando um pedaço dela, ou porque ela é incompleta. Não, ela não evoluiu naquele campo. Nós fomos criados todos iguais, simples e ignorantes. Isso. Alguns vão desenvolvendo as qualidades, outros desenvolvem alguns apegos. Tudo Isso bem. gera imperfeição. É. E ele precisa superar essa imperfeição para que ele tenha mais desenvoltura no mundo espiritual. Só que não vai ser nem castigado, nem punido Não, por causa esse disso. que é o interessante. Porque a questão é normal do processo evolutivo de cada um, não é? Exatamente. Nós vamos demonstrar na Revolução Espírita que essas condições, elas são determinantes para a gente entender a moral dos espíritos. Então, os espíritos vivenciam as circunstâncias que são consequências naturais do que se pensa e sente. Muito então, mais lógico. Deus não fica em cada local gerenciando, É. castigando, ele não faz nada disso. As leis naturais é que regem no mundo espiritual a moral. Oxe. Como aqui também os movimentos são regidos pelas leis da natureza. Porque se temos arbítrio, até errar é certo. Errar é um Porque- instrumento do aprendizado. A Lógico. gente aprende com os erros. Isso. Agora, é muito interessante saber, então, que os espíritos, quando vão conquistando um grau evolutivo maior, o perispírito deles fica mais leve, aí eles conseguem vencer as distâncias, eles conseguem tanto compreender como emitir o seu pensamento por meio das ondas com mais distância. Aqui a gente tem um paralelo que dá para entender, né? E nós temos equipamentos hoje, satélite, isso, que levam a informação a distâncias enormes. Isso. A gente consegue fazer uma imagem, rodar o planeta por meio das ondas, né? É. E quanto mais as ondas são mais profundas, mais rápidas, elas conseguem vencer distâncias maiores. Então, o espírito, quanto mais evoluído, o seu pensamento vai mais ao longe. E aí ele ganha as distâncias. Ele ganha liberdade no mundo espiritual de ir aonde ele queira. E aí ele tem mais condições de aprender, tem mais condições de ser útil.
Então Deus, ele fez um universo, e esse universo, do ponto de vista do mundo espiritual, ele funciona assim: quanto mais você se desenvolve, intelectual e moralmente, mais liberdade você ganha. E quanto mais liberdade você ganha, mais oportunidade de ser útil. Cada vez mais o tempo vai se tornando menor, menos influenciável. Você faz mais coisas num período menor de tempo. Mas muito bom o espírito isso. Evoluído, enquanto a gente se move aqui quase que em câmera lenta, ele faz inúmeras ações. Então, olha só, Deus fez o universo de tal forma que essas conquistas são todas consequências do esforço pessoal. Toda conquista de um espírito, ele alcançou pela sua vontade, pelo seu esforço, pela sua dedicação. E todos podemos conquistar a mesma coisa. Não só podemos, como segundo o que os espíritos nos explicam, esse é o destino certeiro de todos nós. O espírito ele pode demorar mais ou menos tempo, mas todos vão alcançar uma condição de evolução que vai trazer a nós o que a gente almeja, que é a felicidade. A felicidade é uma condição, é o estado daquele que está progredindo, vivencia o auxílio, vivencia a oportunidade de participar dessa grande harmonia. Então o espírito tem na felicidade a consequência das suas boas escolhas, das suas conquistas. Olha, eu acho que isso é bastante entusiasmante e nos interessa, sabe, conhecer mais sobre isso. Porque, afinal de contas, o livro não é só para ficar aqui na minha mão, né? É para a gente ler, estudar e encontrar as respostas que nós estamos buscando para tantas coisas. Existe muita confusão mesmo, Paulo, no entendimento. Muitas pessoas entendem que o mundo material é igualzinho ao espiritual ou vice-versa. E eu acho que compreender essas diferenças faz com que a gente possa viver melhor. Não é verdade? Eu acho que realmente é o que fundamenta a Kardec ter se entusiasmado a tal ponto de dizer que o espiritismo é uma revolução. E essa revolução ela pode ser feita com a gente, porque não é uma revolução forçada, não é uma revolução imposta, mas eu acho que é aquela verdadeira que trata do nosso entendimento mais profundo, mais amplo, e, na verdade, o que a gente vai fazer não é ser obrigado a trocar ideias, mas sim a gente refletir sobre essa teoria esquecida que você coloca aqui como subtítulo, porque se essas informações estão no Espiritismo e pelas circunstâncias da vida foram perdidas, a gente pode retomar, podemos ser mais felizes e podemos realmente ter no Espiritismo o suporte para uma revolução de ideias, revolução espontânea, feita pela gente mesmo, pela nossa vontade e pela nossa compreensão. Bom, mas hoje nós paramos por aqui e convidamos vocês a conhecerem os outros programas através do Facebook. Você pode colocar facebook.com/TV Mundo Maior, youtube.com/TV Mundo Maior ou revoluçãoespírita@tvmundomaior.com.br. E um grande abraço a todos. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.